Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Cadeira Quente. Olha, antes de começar, agradecer a comunidade. Temos quase 100 membros, o que quer dizer que estamos a crescer. Nas últimas semanas temos crescido bastante. É sinal que a fisioterapia está viva, as pessoas querem aprender ou, no mínimo, discutir, e discutir no bom sentido. E, e para mim tem sido ótimo partilhar bastante o conhecimento, com as opiniões, sejam diferentes ou não. Mas quem tiver a ver e quem ainda não estiver na comunidade, pode-se juntar no link que aparece abaixo do Spotify ou nas nossas redes sociais. E, portanto, aproveitem, porque é conteúdo gratuito, de alta qualidade, e, portanto, não há razão nenhuma para não estarem lá. Exatamente. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre conflito femoral-patelar. Exatamente. Então queria começar por explicarmos um bocadinho então o que é, o que costuma acontecer, o que é que nós podemos encontrar e o que é mais comum quando estamos a fazer o diagnóstico. Olha, eu acho que qualquer um fisioterapeuta, mesmo que acabe agora o curso, compreende o que é um conflito, não é? Ou seja, é a interação entre duas peças que, de uma forma ou de outra, não está harmoniosa. Portanto, por isso é que está em conflito. Portanto, o que normalmente nós vemos nesse tipo de situações, e neste momento estamos a falar de conflito femoropatelar, portanto, dor na região anterior do joelho, está bem? Que depois depende do nível em que esse conflito já está e do tempo de evolução, mas que pode vir a ter um quadro mais agudo ou um quadro mais ligeiro e permitir o desporto ou não, está bem? O diagnóstico nisso, e seguindo sempre nosso protocolo, não digo protocolo, se calhar o nosso algoritmo, será mais por aí. É sempre uma história que é algo que não é repentino, também é algo que vem aparecendo. Depois está dentro daquilo que é atletas mais jovens, a maioria das vezes, ou então atletas que começaram algum tipo de prática mais intensa ou mais regular. Não quer dizer que não possa aparecer alguém que já esteja a treinar há algum tempo, mas é mais difícil. Tem que haver sempre ali uma história de variação. Comecei a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que não estava habituada, e isso normalmente é essa a história. Depois, a zona anatómica é a zona da frente do joelho. As pessoas normalmente não conseguem dizer exatamente é aqui, dá-me à frente do joelho, está bem? A fisiologia da coisa é normalmente, por exemplo, e olhando para um atleta, eles até podem ter dificuldade a começar um movimento, mas depois aquilo aquecer parece que melhora e depois no fim é que há a dor intensa. Portanto, é sempre esta história. Eu começo, ou quando fico frio, tenho dor, mas depois vai melhorando e volta a doer no final, também. E estou no dia a seguir, normalmente há essa história de bastante dor. E a biomecânica depois depende de qual é o desporto, mas, por exemplo, no voleibol tem muito, e eu apanho algumas miúdas, principalmente, mais que estão a crescer, picos de crescimento, alterações dos membros, e portanto acontece muitas vezes que elas apresentam dor, e normalmente tem a ver muito com aquele fator de crescimento e o facto de saltar, e a alteração dessa biomecânica e do peso delas pode começar a provocar ali um conflito. E depois nas meninas tem uma particularidade, como vão alargando a anca, não é? Com a idade e com a maturidade, tem um afunilamento mais da zona do valgo, não é? Da zona do joelho, e pode provocar aí um bocadinho mais de conflito. Depois é tentar perceber o que é que está errado, ou seja, se é o movimento que está errado, se é a estrutura que está errada, porque o facto de crescer repentinamente muitas vezes tem um queimento do arco interno. Eu já me estou a adiantar, se calhar. Um bocadinho. E se calhar vou ficar por aqui, já falámos sobre o resto, mas de uma forma geral eu acho que já disse aquilo que acho, e pronto, e agora sujeito a perguntas. Normalmente, dizes que a dor é um pouco difusa na zona do joelho, mas tendem a referir mais que a dor é mais interna, mais externa, depende um bocadinho da zona de conflito. Olha, na maioria dos conflitos que eu apanho e que eu apanhei, eles não conseguem dizer exatamente onde é, ok?
E biomecanicamente o que faz sentido é que o conflito seja mais externo. Okay? Se nós temos um valgo, ou por algum motivo, que seja um valgo dinâmico ou um valgo estático, a rota vai ser puxada externamente e arranhar a zona externa. Claro que muitas vezes pelo processo inflamatório e pela ocupação de algum líquido sinovial, há uma pressão à volta do joelho, muitas das vezes, que podem apontar para a zona aqui lateralmente ao rotuliano ou então até na zona posterior. Porquê? Porque como o líquido vai para os seus recessos, está bem? E fica ali maior pressão e que é aquela dor difundida e difusa, que às vezes é difícil eles dizer onde é que é, só quando nós testamos é que eles percebem, aí, afinal é mesmo aí, acertaste. Ok. Chega-te um paciente e fazes sempre uma avaliação estática e dinâmica. O que estás à procura de encontrar ou tentas avaliar normalmente, quando já estás a ouvir a história clínica, já está a começar a surgir alguns sinais de que pode ser o conflito, o que é que estás à procura e onde é que vais especificamente olhar? Olha, eu acho que aqui a história vai direcionar logo a coisa da melhor forma, mas um diagnóstico bem feito e com o tempo, eu utilizo logo a ecografia para saber se tem muito líquido interno ou se não tem. Okay? Se há um processo inflamatório grande ou se não há. Okay? Depois, o que eu faço é muito importante a avaliação estática, mas muito mais importante a avaliação dinâmica. Portanto, ver o pé, se tem ali um valgo do joelho já marcado dela, porque muitas vezes até tem um valgo do joelho dos dois lados, mas só dói direito. Portanto, tem lógica. Pode não ter, percebes? Portanto, a avaliação estática é importante, dá informação, podemos ter que alterar até por uma palmilha, por exemplo, mas eu dou muito mais importante à avaliação dinâmica. E o que eu ponho tipicamente a fazer é a tarefa dela. Eu trabalho muito e apanho isto muito no voleibol, o que é que eu ponho é saltar. E começo sempre a subir uma caixa e salta para baixo da caixa. E esse salto e essa recepção, muitas vezes ponho-me a filmar em câmara lenta, está bem? Tento comparar os dois membros, percebo se há diferença e percebo se essa alteração é que está a ser o motivo da lesão. Porque normalmente o problema é dinâmico. Okay? Tu vais a populações, tipicamente até a asiática, tem muito valgo e não tem queixas na zona do joelho. Portanto, é muito mais importante a avaliação dinâmica e, pela história e pela experiência que vamos tendo, percebemos isso, que é, muitas são pessoas que até têm valgo há 20 anos, 30 anos e começaram a trocar alguma coisa da prática e aí é que começou a despertar a dor. Fazes algum tipo de avaliação com um dinamómetro da força muscular? Sim, isso, para diagnóstico não. Okay? Não acho que faça sentido, apesar de não sei se vais já entroncar no que vais me dizer, mas não interessa. Porque muitas das vezes isso é associado à falta de força do vasto medial oblíquo. Não é? E eu vou quebrar já aqui um mito, é que o vasto medial oblíquo não trabalha sozinho, apesar de dizerem, e tal, nos últimos 15 graus, ou não sei o quê, de extensão, esqueçam, o quadríceps é dinâmico e funciona como um só, no sentido de não dá para separar a coisa. Portanto, se consegues potenciar o vasto medial oblíquo, vais potenciar todos os outros. Portanto, não há aquela corda só, vou só potenciar este. Isso não existe. Portanto, estar a medir a força nos últimos graus, porque eu aprendi assim na altura da universidade, está bem? E se calhar tu ainda aprendeste, não é? Isso passado alguns anos ainda continua a ser igual, mas já caiu há bastante anos e já sabemos perfeitamente que tem a ver com a dinâmica do exercício ou da tarefa e não propriamente com falta de força de um determinado músculo, ainda para mais de um músculo que pertence a um grupo muscular. Exatamente. Só para. Quebrei um mito, foi? Ficaste... não, só para. Não acabou o curso, já está aqui para maus lençóis. Só para inserir um bocadinho a parte do vasto medial daquilo que encontrei. Ok, diz. Boa. Disse asneira, Basicamente, não. Felizmente não. Boa. Basicamente eu fui analisar e foi feito em 2024 um guia para como intervir na dor femoral-patelar e uma das coisas que lá é abordada é que não se deve fazer só fortalecimento do vasto medial oblíquo porque
é daquelas terapias que estamos só a perder tempo, quando podemos ir mais concretamente ao problema e fazer outro tipo de análise. Falam sim no valgo dinâmico, no trabalho de glúteo médio, por exemplo, por causa do afunilamento. Já faz sentido? Ah, então acho que é um bocadinho desnecessário estamos a perder tempo a ver aquela ativação do vasto medial, porque não é por aí a solução. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho importante. Quando muitas vezes nós, e acabaste agora de dizer, aquela ativação do glúteo médio. Mas o glúteo médio num tipo de função. Não é Sim, estar deitado de lado e vamos trabalhar glúteo médio. Percebes o que eu estou a sim, dizer? sim, sim, sim. Portanto, e para quem está a ver, eu acho que tem que perceber isto de uma forma muito reta, que a função é que importa. Trabalhar um músculo isolado, estou deitadinho de lado, levantar a perna, agora vou ser competente a segurar aqui ou a minimizar o conflito femoral. Esquece isso, não funciona. É corrigir na dinâmica, na tarefa que a pessoa tem que fazer. Se for voleibol é saltar, se for outra coisa qualquer, como corredores também acontece muito, é tentar corrigir ali. Posso então fazer uma sugestão? Podes. Exercício que podemos trabalhar isso. Do, Tentar, ou o seja, glúteo médio, por exemplo, queremos maior estabilidade de glúteo médio porque até tem um afunilamento do joelho para o valgo. olha, vou-te dar aqui. Eu sei que tu trabalhas, por isso Eu não posso, ao dizer isso, não vou poder ser específico com a modalidade, claro. não é? Mas, por exemplo, um pistol pode ser um exercício super exigente para isso, não é? Eu não começo com os pistols, está Claro. bem? Mas um agachamento, por exemplo, ter um alinhamento mais externo, ou seja, muitas das pessoas, e estava aqui a falar com um estagiário atual, o Gonçalo, amanhã tens que ver isto. Estava a falar dele, porque estávamos, no fundo, a preparar este episódio e estava a explicar que muitas das pessoas estão preocupadas com um agachamento que não passa a linha do pé, que seja bem feito, blá, 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 mas como nós trabalhamos em exercício e em fisioterapia, nós temos que estar preocupados em corrigir o problema. Por exemplo, eu posso fazer um agachamento mais em sumo, percebe o que eu Sim. estou a dizer? Ou seja, mais em rotação externa da coxa, por exemplo, para potenciar toda essa região. Okay? Como posso fazer um lunge também, cai muito nesta zona, nós íamos corrigindo os alinhamentos da pessoa, porque tipicamente a pessoa vai ter uma tendência de valgo ou de rotação interna, e nós corrigimos. Portanto, os exercícios aqui é o menos importante, é mais importante qual é a tarefa que ela tem, qual é o movimento que faz e o que é que vamos corrigir. Agora, eu, por exemplo, no vôlei faço muito agachamento, Sim, sim. aí faço muito salto, faço muito subir de graus. Porquê? Porque é nesse ângulo que acontece o problema. Mas se for um corredor que também tem atualmente, até estou a tratar nós estamos a corrigir só a posição de pé na corrida. E ó, feedback. Incluindo, ele está agora a correr, já sem dor, e tem sempre alguém atrás, se ele desviar daquilo que é preciso, dá-lhe só feca, atenção, e ele só faz aquilo. E correu muito bem, tipo, nem uma semana demorámos a corrigir algo que já estava mantido há cerca de 1 mês e meio, 2 meses. Também era pouco tempo, é certo, não havia grande fase aguda, mas corrigiu-se só com um apontamentozinho. Claro. E é isso que é preciso. Até podes meter um elástico no agachamento a dar Sim. estímulo para. Mas isso nem é propriamente pelo estímulo, ou seja, não é pela resistência. Não, não. É Eu para a sei, pessoa que, ok, por então exemplo, percebi mal. está a vir Sim, para dentro do joelho e ele sei para ele sente a perceber, ok, tendência compreendi de. agora, compreendi. Assim estamos a É quebrar isso, é o, isso. o Porque isso movimento. estás a Sim, explicar-lhe de uma forma objetiva. Olha, o que é que tens de fazer? Porque tens de segurar o elástico, garantidamente, é isso. É é isso. isso. Sim, sim, sim. Eu gosto Claro. mais de dizer que através do feedback, ok? Contudo, opa, se tiveres que usar essas estratégias, usa e abusa. Agora, não coloquem é o contrário. Eu vejo malta ter, ok, eu quero um joelho alinhado e ponho um batente interno. Ah, não. Percebes o que eu estou a Sim, dizer? sim, sim. A pessoa vai querer apertar o batente. Percebe? Não faço O isso. estímulo é o oposto, claro que sim. Quando estás a fazer um exame físico e estás a avaliar, tens algum teste mais específico para Sim, tentar perceber o que nós mesmo? aprendemos na faculdade é suficiente. Tipicamente o que eu faço é pressão, ou seja, a pressão da rota contra o fémur e abano, abano mesmo sem medo. Também faço o teste não é da apreensão, porque a da apreensão é da luxação, mas é um teste de pressão da rótula, está bem? E pedimos a contração do quadríceps, porque é que a rótula vai subir e vai arranhar, porque nós estamos a bloquear, ela vai tentar passar por baixo da nossa mão. Portanto, seria qualquer coisa tipo isto, e ela ao passar abaixo da nossa mão vai arranhar.
Ok. E então, tipicamente perguntamos, é esta a dor? É porque dói a maioria das pessoas, está bem? E é importante dizer, é esta a dor? E se for, eles vão dizer que sim. Eles vão dizer que sim. Daquilo que tu encontraste até agora, porque sei que ainda encontras alguns conflitos, problemas de mobilidade normalmente estão associados. Olha, muito, por exemplo, vou dar aqui uma dica, porque muitas das pessoas deixam passar isto e eu acho que é importante. Muito dos cruzados que eu tenho apanhado e que não sou eu que trato, ok? Ou seja, tenho atletas que já foram operados ou então clientes que aparecem cá com esse tipo de problemas e eu noto que a maioria dos fisioterapeutas, ou de quem reabilita, não é? Está muito preocupado com a flexão e extensão, e bem, é uma parte importante, mas esquecem-se da rotação ao joelho, ok? E o joelho é um movimento importante da rotação, está bem? E se o joelho deixa de rodar, ok? A rótula não vai conseguir ser reposicionada mais central. E, portanto, é importante darmos a rotação normal do joelho, está bem? Principalmente no caso do cruzado, por exemplo, é um bom caso para dar o exemplo, mas também existem pessoas em que, por algum motivo ou por outro, perderam essa mobilidade e nós temos que restituir. E o teste-reteste aqui é importante, ou seja, faça agora, depois de eu lhe trabalhar a mobilidade, e a pessoa normalmente diz, oh, mudou. Okay? E é uma boa forma de fazer. Isso acontece também muito nos cruzados. Normalmente, se calhar aqui vou passar um bocadinho mais à frente, mas depois podemos voltar um bocadinho atrás. Ouve-se muito aquele estímulo de agora tens que deixar de treinar porque tens a dor no joelho. Deves treinar. O que é que se deve fazer? Eu não faço, mas eu também não sou como se diz, um bom exemplo. Pá, os meus atletas estão sempre a treinar. A perda de condição física é muito mais problemática do que propriamente o problema. Só deixem, ou só não deixem as pessoas treinar se o problema for demasiado grave. Demasiado grave no sentido de prejudicar alguma coisa que possa não ter assim grande retorno depois. Porque senão não é um conflito que vai dar esse problema. Eu posso simplesmente dizer a uma pessoa que está a tratar um conflito para no voleibol, simplesmente não saltes. Joga mais de fundo. No futebol, depende qual é que lhe dói, não é? Mas condicionar ou treinar aquilo. Tá bem? Depois é só mesmo tratar e melhorar aquilo. Normalmente, se não for uma coisa demasiado aguda, porque se for um conflito que vem-se a arrastar muito e houve uma agudização, há muito líquido sinovial, um processo inflamatório grande, aí provavelmente vai estar mais condicionado ao treino porque já não consegue nem sequer sentar. Não Claro, é? sim, sim. Agora, mas também que esteja parado ou que tente, não, no máximo, um dia ou 2 dias, se tivesse de tomar um anti-inflamatório para minimizar aquilo, mas rapidamente voltar. Se não, tem que ser trabalho de ginásio, isso é obrigatório, porque se não pode estar sem fazer nada. Normalmente quando estás a tratar e na prescrição de exercício cá, estás à procura de meter cargas altas, meter cargas baixas. Eu acho que depende. Imagina, se for um corredor, eu não, se calhar não vou preocupar muito em cargas altas, percebes? Agora, eu tenho aqui atletas que pesam 110 kg e que levantam num agachamento de 240 kg. E a questão é, eu vou trabalhar com 50 kg? Não, tenho que conseguir o máximo de carga possível para aquele contexto, está bem? Desde que não lhe doa, siga para a frente. Portanto, a carga aqui não é um problema, é mais a questão do alinhamento da tarefa. Ou seja, tentas simplificar o movimento, perceber onde é que está a alteração, corrigir isso e depois sistematizar É no isso. exercício. É isso. Depois é criar variabilidade também, no exercício, também, exercícios mais padronizados no início, exercícios mais variáveis e com mais confusão, para o cérebro estar sempre muito presente naquilo que é a tarefa de trazer a perna. Neste caso, se calhar, a rotação externa, mas depende do caso. Não é? Mas sim, a fazer aquilo que nós queremos. Claro. Hum, É assim, daquilo que eu fui procurar um bocadinho em termos das intervenções que normalmente se faz, ouve-se muito falar em aplicar kinésio para impedir os deslocamentos. Qual é que é a tua opinião? Se O que é calhar que aqui. estás a rir? Olha, eu para além daquilo que é evidência, não indo por aí, vou para uma coisa mais prática, que é, se pegares na pele e esfregares por cima da rótula, vais perceber que ela tem muita mobilidade.
Portanto, fixares algo em cima da pele, impossível. Tá bem? Agora, eu sinto melhor que aquilo. Leva até, se for preciso, uma injeção na testa, também dou. Percebes o que estou a dizer? Mas não é sequer algo que devas ponderar, a menos que para aquela pessoa faça sentido, e aí tudo bem. Se não, não faz sentido. Claro. Daquilo que eu encontrei, e tem assim um título a grande de está em inglês, tipo, coisas inapropriadas para se fazer. Gostei do título. Mas é um quê? É um artigo? Sim, sim. Assim logo a matar. Olha, não fazes. Não, mas tem os subtópicos Ok. e está lá. Basicamente, terapias inapropriadas. Ok. Basicamente fez a análise de revisões sistemáticas, RCTs e entre outras, e fala que o trabalho do vasto modelo oblíquo é inapropriado, porque não Não é tem. possível, não é? É assim, até pode fazer, mas se vai resolver o problema ou não, pronto, ficamos aí. É. O kinésio também não tem, punção seca, terapia de vibração e mais algumas. Sim, opa, há muitas técnicas e o problema é este. É quando nós queremos resolver um problema com uma técnica, isso para mim é que me aflige. E quando nós fizemos este podcast, foi no sentido de dizer, percebam que as técnicas são ferramentas. O que interessa é pensar sobre como resolve o problema. Tem um problema biomecânico, que o conflito fémur-patelar é, ponto, biomecânico, não há outra maneira. Não, ou resolves aquilo biomecanicamente, ou não. Não há outra coisa. Há problemas que não são biomecânicos, não é? Que pode ser por isto, por aquilo, não interessa. Agora, este é biomecânico. É o osso a arranhar no osso. Resolvam biomecanicamente. Fazer punção, vai ficar no osso. Percebes? Não é dores referidas, não é nada, não faz sentido. Não, não consigo dizer de outra maneira. Quando é que, imagina, há de facto desalinhamentos que às vezes excedem aquilo que é as capacidades também. Quando é que tu consegues perceber mais ou menos que ultrapassaste as tuas limitações e tens que reencaminhar porque tem que ir mais para a cirurgia ou apesar de não Dificilmente. somos nós que decidimos se vai para a cirurgia ou Sim, não, não somos obviamente. nós. Ou seja, quando é que eu reencaminho? Sim, Não é? exatamente. Para já, tudo, o primeiro, e isso está mais que estudado, o primeiro, digamos, o tratamento padrão é a fisioterapia, a reabilitação. Isso é daquelas coisas e é o que tem mais sucesso. Depois, por algum motivo, nós não conseguimos resolver, e isso eu acho que depende do tempo de fisioterapia, ok? Não é, faz 3 sessões e não melhora, acho que depois depende do caso, da fase da agudização, mas pelo menos faz fisioterapia, faz um processo de reabilitação e vê se melhora ou não. Agora, é muito simples. Se eu estou a fazer se a pessoa começa hoje e daqui a uma semana está igual, eu já sei que alguma coisa não está bem. Ou melhor, eu no segundo dia sei que alguma coisa não está bem. A menos que um processo seja muito grave, muito agudizado, aí eu sei que 2, 3, 4 dias vou ter ali alguma dor e pouca evolução. Mas, se não tiver assim, se for, porque aquilo é biomecânico, se eu alterar a biomecânica, aquilo melhora. Portanto, não há outra maneira. Se eu conseguir de alguma forma potenciar aquilo para alterar a biomecânica, resolve. Ou seja, a pessoa se sente diferente, a confiança mudou, Sim. a prontidão mudou. Portanto, agora, se nós vemos que não evolui, também estar a fazer por fazer não faz sentido. Até pode ser outro problema. Sim. Está bem? E portanto, tem que haver causa e efeito aqui. É fazer hoje e amanhã está diferente. Ok? Claro, sim, E sim. é nestes casos que nós somos e brilhamos. Acredita, porque nós compreendemos o que é que temos que corrigir, faça assim. E a pessoa, ei, cara, já está melhor. Sente-se logo melhor. Dentro da procuração. E isso é importante passar. Casos demasiado agudos, não é assim, porque está um processo inflamatório tão grande, faça o que fizeres, mete a dor, está bem? Aí é controle de sinais inflamatórios numa primeira fase e depois reeducar, mas aí pode ter mesmo que parar a atividade porque respirar já dói. Claro, Tá sim, bem? sim. Normalmente, quando estás a fazer este tipo de intervenção, quanto tempo é que estás à espera de. Depende dos casos, depende da história. Pois, Tipo, tem casos em que me disseram, olha, estão há 2 semanas, eu sei que 3, 4 vezes está resolvido, porque são casos pontuais. Agora, imagina, tenho 1 ano disto, já sei que vai demorar mais.
percebes? Porque já um bolo não é só uma alteração, já tenho compensações, já tenho muitas outras cinesofobias, Sim, já sim. tenho outras coisas que me vão trazer e dar trabalho do que propriamente aquela alteração. A alteração se calhar é fácil na mesma, mas já tenho outras coisas que precisam resolver e padrões que as pessoas fazem no dia a dia que eu vou precisar de corrigir para não acontecer aquilo, percebes? E muitas vezes é essa a dificuldade. O que é que você está a fazer que isto potencia? Percebe? E a pessoa não está a fazer nada e depois vais ver o que é que você fez. Ah, não era isto. Ah, tipo de Percebe? joelhos, a É. levar o chão. Acontece. Acontece. Sente-me a AW. Acontece. Um, agora um bocadinho mais para finalizar, Hum. e acho que é a pergunta do queijinho daquilo que tivemos a ouvir até agora. O que é que nós podemos fazer para sistematizar esta alteração, para não sistematizar, ou seja, como é que eu vou explicar? Não perpetuar. Exatamente, esta alteração biomecânica. Já a primeira coisa nisto é a educação. E comecem todos a fazer isso na prática. Que é, ensinem as pessoas porque é que elas têm um problema. Okay? E ponto. Vou perder clientes? Não, não vais. Não é? Pelo contrário. Portanto, ensinem. E isso é a primeira coisa. Depois é, imagina, se for alguém que tem atividade, ok? Nós vamos corrigir e potenciar que através do reforço, Sim. ok? Mas o reforço tem que ser mantido, porque eu não posso deixar de reforçar e depois voltar a não fazer nada e continuar que eu espero que coisas corram bem. Não é assim que funciona. Portanto, adequem a vossa capacidade física às exigências da tarefa. Se assim for, não há problema nenhum. Agora, imagina, muitas vezes acontece, as pessoas pararam, agora acabou a época em maio e as pessoas pararam. E agora vou começar em setembro. Começar a correr outra vez. Vai dar asneira porque é muito estranho. Sim, Percebes? sim, Agora, tem que começar a perceber isso e que o corpo precisa de tempo para responder a um determinado estímulo. claro que sim. Mas isso é através da educação que tu resolves facilmente. Sim, sim, sim. Que mensagem importante achas que deves deixar a quem nos está a ouvir? Olha, neste tipo de casos, acho que o menos é mais, ou seja, simplifiquem, não compliquem, usem coisas da resolução biomecânica do problema, porque é a única forma de o resolver, está bem? Portanto, tudo que estratégias bonitas epá, podem fazer, a pessoa gosta, vocês gostem, tudo bem, desde que tenham consciência que aquilo não nos faz nada, para mim está ótimo. Pronto. E simplifiquem o processo através daquilo que é o exercício e reeducação e educação. Claro que sim. Obrigado, De Ricardo. nada. A todos vocês que nos estão a ouvir desse lado, obrigado por até agora terem estado a participar, a ajudar-nos a crescer enquanto fisioterapeutas e pessoas, E acima de tudo também. fisioterapia em si, não é? Porque eu Exatamente. acho que isto está a trazer debate para a fisioterapia e as pessoas têm questionado, por exemplo, na comunidade, como é que eu resolvo este caso, como é que eu resolvo. Se toda a gente ajudar, eu acho que vamos ser mais fortes. E fisioterapia forte, as pessoas não precisam de ir a outro sítio. Bom, Exatamente. fisioterapia porque toda a gente sabe resolver aquele problema. Exato. Acho que é importante. Por isso, já sabem, entrem na nossa comunidade, tem o link para o WhatsApp em baixo. E obrigado por terem estado desse lado e até o próximo episódio.